E ainda nesse tema, os desdobramentos do tarifaço, na última semana São Paulo recebeu o Congresso Brasileiro do Agronegócio, um dos principais eventos do setor promovido pela ABAG. Na ocasião foram discutidos justamente os impactos do tarifaço, o papel da diplomacia brasileira nessa conjuntura e, é claro, como o setor se prepara para a chegada da COP30 aqui no país. Eu acompanhei todo o Congresso e agora apresento a reportagem para vocês. Geopolítica, tarifaço de Trump e produção sustentável dominaram as discussões do Congresso da Associação Brasileira do Agronegócio, realizado em São Paulo. Caio Carvalho, presidente da ABAG, avalia um momento delicado nas relações comerciais. As recentes tarifas de importação que incidem sobre as exportações brasileiras aos Estados Unidos, com algumas exceções, refletem um processo de reposicionamento estratégico norte-americano nesse mundo fragmentado. O diálogo e a negociação são, sem dúvida, o caminho essencial para assegurar equilíbrio e previsibilidade ao comércio internacional, transformando tensões em oportunidades de cooperação em para uma ordem global mais estável. O governador Tarcísio de Freitas destacou o PIB do agro paulista, alta de 7,7% nos primeiros 5 meses e responsável por 40% das exportações do estado. Muitas vezes algumas pessoas se revoltam contra a prosperidade do campo, contra o sucesso do agronegócio e não entendem que esse sucesso foi construído com muito suor, com muito calo na mão, com muita orelha queimada, com muito esforço no campo, com muita ousadia. Tarcísio reforçou o potencial brasileiro na segurança alimentar e energética mundial. E quando o mundo precisa de parceiros estratégicos, o Brasil está aqui, com a mão levantada. E nós temos duas grandes questões a serem discutidas: segurança alimentar e segurança energética. E se o mundo precisa de um parceiro confiável para a segurança alimentar, está aqui o Brasil com a mão estendida. Se o mundo precisa de um parceiro estratégico, um parceiro confiável para a segurança energética, está aqui o Brasil com a mão estendida. O governador Romeu Zema ressalta a expansão do setor em Minas Gerais. Em 2018, o agro representava 110 bilhões do PIB mineiro. O ano passado, 2024, esse número era 240 bilhões, ou seja, mais do que dobrou. E para nós estarmos fazendo esse avanço, o governo tem procurado dar todo o apoio. Apesar, como eu estava conversando com o Caio ali, quem faz acontecer, o produtor, é a cooperativa. O governo, não dificultando, já está fazendo muito. Não é iniciativa do governo. O CEO global da JBS, Gilberto Tomazoni, considera a expansão nos mercados mundiais para o enfrentamento do tarifaço. E quando eu vejo isso que está acontecendo, eu vejo que nós temos que reforçar ainda mais essa plataforma. Nós temos que enfatizar, crescer mais, diversificar mais, porque a única maneira de você, numa empresa que tem uma responsabilidade social muito grande, nós temos 280 mil colaboradores, de manter a empresa crescendo, mesmo com a dificuldade. E se não gera caixa uma atividade aqui e gera caixa uma atividade num outro lugar do país, eu posso usar o caixa daquele para continuar investindo aqui, porque aqui vai ter um momento bom e o ciclo vai se invertir. E é dessa forma, quando eu enxergo o que está acontecendo, eu vejo que nós tomamos uma decisão acertada lá atrás e que nós devemos reforçar essa mesma estratégia. A JBS opera em 20 países e Tomazoni também considera que o Brasil tem exemplos de sobra para mostrar na COP30. Nós vemos que fazer frente às questões de uma taxonomia que hoje está baseado numa agricultura temperada, querer aplicar na tropical, é o grande desafio que nós temos. E a COP agora, para mim, é o momento de nós levarmos isso.
nós levarmos os exemplos que nós temos no Brasil e como é que o Brasil pode ser solução. A semana fechou sem diálogo de autoridades do governo brasileiro com os representantes dos Estados Unidos. O encontro virtual do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, foi cancelado sob alegação de conflito de agenda, apesar da confirmação anterior da assessoria do secretário norte-americano. Se o tema não avança no campo técnico e diplomático entre os dois países, no campo político, as repercussões são férteis. O governo Lula acusa o deputado federal Eduardo Bolsonaro logo após a repercussão de uma entrevista com a promessa de radicalização nas discussões com o Brasil, algo evidentemente negado pelo político logo na sequência. Enquanto isso, os envolvidos diretamente no tarifaço aguardam uma saída prática e menos política. E diante da falta de diálogo com os Estados Unidos, o presidente Lula anunciou um plano de 30 bilhões de reais às empresas afetadas pelo tarifaço de Trump.